Olá, meus queridos, nós estamos dando início a mais uma disciplina. Essa disciplina chama-se Aconselhamento Cristão. O aconselhamento é uma das tarefas da igreja e nenhum pastor, nenhum ministro pode se furtar desse dever de aconselhar pessoas. Escolher aconselhar ou não é uma opção. A escolha reside no ser um bom conselheiro ou não ser um bom conselheiro. Eu conheci um pastor na minha adolescência, início da minha juventude, que sempre que alguém da igreja lhe procurava, principalmente um jovem, para pedir um conselho, quando estava enfrentando um problema, quando tinha alguma dificuldade, o que esse pastor fazia? Ele ia na sua estante, pegava um livro que ele julgava adequado, tirava da estante e mostrava para o jovem, para o adolescente, e dizia: leia esse livro, vai lhe ajudar. Mas ele, pastor, nunca ajudava, ele, pastor, nunca aconselhava, ele, pastor, nunca tinha uma palavra para dizer. Pelo menos ele tinha bons livros, mas isso não é suficiente, isso não é satisfatório. Nós precisamos estar preparados para aconselhar e aconselhar com eficiência, para ajudar as pessoas através do aconselhamento. Querendo ou não, o pastor é visto como um conselheiro. Eu não vou dizer como um psicólogo. Falta-lhe muitas vezes a qualificação. Hoje nós temos cursos de psicologia, nós temos de psicoterapia, nós temos de psicanálise, nós temos cursos de psicoteologia que tentam ou que intentam preparar o pastor, preparar o ministro para a tarefa do aconselhamento. Ele tem a preocupação, quando tem a preocupação de ser um bom conselheiro, ele procura preparar-se adequadamente. Eu li muito, eu tenho na minha biblioteca muitos livros que versam sobre o assunto, li todos eles, me dediquei não apenas a ler, mas a estudá-los exaustivamente, estudar as técnicas, estudar os conceitos, os princípios. Eu assisto muitos vídeos, muitas palestras, muitas disciplinas sobre o assunto, fiz diversos cursos paralelos como ferramenta para o exercício do ministério na área do aconselhamento, fiz uma formação em psicanálise e tenho procurado, de alguma maneira, ser um bom conselheiro, mas essa, infelizmente, não é a preocupação de muitos pastores. Tem pastores que ficam teologizando em cima dos problemas. Eu lembro uma vez estava em viagem com um amigo, um querido amigo, também pastor. Eu estava enfrentando uma crise, enfrentando alguns problemas, e eu comecei a contar o problema para ele. Ele me interrompeu no início da conversa, muito precocemente, muito no início da conversa, e começou com teologia, despejar teologia e textos bíblicos para cima de mim. Eu parei de falar. Quando ele terminou sua longa pregação, ele olhou para mim e disse: e daí, o que você tem para dizer? Não tem mais nada para dizer. Não tenho o que falar. Você não me ouviu, você não entendeu, você simplesmente saiu me despejando Bíblia em cima, e não é esse o caminho, não é esse o meu objetivo, a compartilhar contigo o que eu estou passando. Há pessoas que já começam por aí, não ouvem. Há outras que não importa o que ele ouça, a resposta é sempre a mesma. É um versículo bíblico pré-determinado, ensaiado, decorado, escolhido para aquela determinada situação e pronto. Algumas Bíblias trazem lá textos bíblicos para as mais diversas situações, aí ele dá uma olhada lá, o problema é depressão, o problema é traição, deixa eu ver o que a Bíblia diz. E isso não é aconselhamento. Aconselhamento vai bem além. Embora este não seja um curso completo e exaustivo de aconselhamento pastoral, aconselhamento cristão,
não é uma formação, é apenas uma disciplina dentro de uma grade teológica, mas eu gostaria de trazer princípios, ferramentas e orientações que poderão ajudá-lo, que irão ajudá-lo, eu creio nisso, a ser um bom conselheiro, a ser um conselheiro que consiga aconselhar com eficiência e abençoar as pessoas que porventura lhe procurarem no decorrer da sua vida, do seu ministério, e assim você ter essa qualificação básica como aconselhador, como conselheiro cristão. E eu quero começar falando um pouquinho de alguns livros que eu julgo ser importantes. Não estou com nenhuma lista, com nenhuma bibliografia exaustiva, mas alguns livros básicos, fundamentais, que com certeza irão lhe ajudar. Então, nós temos aqui do Jay Adams, um autor norte-americano conhecidíssimo. Nós temos 3 livros: O Conselheiro Capaz, excelente livro, um livro assim que traz uma riqueza profunda, impressionante. Nós temos Manual do Conselheiro Capaz, os 2 são da editora Fiel, os 2 são do Jay Adams, e nós temos a Teologia do Aconselhamento Cristão, também do Jay Adams, e uma outra obra disponível em português e que vai lhe ajudar muito. Aí nós vamos para um outro autor chamado Gary Collins. Ele escreveu o Aconselhamento Cristão. Esse livro amarelo é a edição do século XXI, uma edição revisada e muito importante. Ainda do Gary Collins, nós temos Ajudando Uns aos Outros pelo Aconselhamento, também uma obra excelente, não apenas para pastores, mas para conselheiros leigos. E de Eric Johnson, esses 3 são da Vida Nova. Eric Johnson, Aconselhamento Cristão, os recursos terapêuticos da fé cristã para o cuidado da alma. Depois nós temos mais 3 livros que eu quero recomendar. O primeiro chama-se Aconselhamento a partir da cruz. Ele é de Elise Fitzpatrick e Dennis Johnson, da editora Vida Nova. Nós temos Teologia do Aconselhamento Bíblico e temos uma obra antiga, mas ainda pertinente, relevante, O Pastor como Conselheiro, da editora Vida, do Paul Hoff. Essas 9 obras, esses 9 livros, eu quero lhe recomendar. Se você puder adquiri-los e estudá-los, vai ajudar bastante. E o nosso trabalho, a nossa apostila e a nossa disciplina é baseada nessas obras, nessa bibliografia que eu acabei de apresentar. A igreja, ela precisa ser uma comunidade terapeuta. A igreja cuida da alma, mas quando eu falo em alma aqui, eu não estou falando do ser espiritual, eu estou falando da sede das emoções. Nós encontramos pessoas emocionalmente destruídas, e essas pessoas vêm para a igreja, e às vezes nós temos a ilusão de que o simples fato de se converter resolve todos os problemas. O simples fato de você entregar a sua vida para Jesus, ou como se diz popularmente, aceitar Jesus, todos os seus problemas são resolvidos. Querido, infelizmente isso não é verdade. Há traumas, há feridas profundas na alma que precisam de um acompanhamento psicológico, que exigem um tratamento da própria alma. A conversão resolve o problema do pecado. A conversão resolve o problema da culpa perante Deus. As feridas da alma, os problemas da alma, os anseios da alma é outra coisa. Você pode ter uma qualidade de vida, uma melhora muito grande, mas não se iluda achando que todos os seus problemas serão resolvidos na conversão. Isso não é verdade. Então, quando nós olhamos para isso, nós precisamos de pastores, de líderes,
de pessoas qualificadas, capacitadas para aconselhar os membros da Igreja do Senhor, para que a igreja se torne de fato e de verdade uma comunidade terapêutica, uma comunidade de cura da alma das pessoas. De todos os ministérios pastorais, o aconselhamento é um dos mais árduos e envolventes. O aconselhamento pode parecer muitas vezes uma perda de tempo, mas com certeza constitui uma parte importante do ministério cristão, necessária. E isso não dá para questionar. É o que eu falei no início, você não vai decidir se vai ou não aconselhar, você irá decidir se será ou não um bom conselheiro. Essa é a sua opção de escolha, essas são as alternativas que você tem. Agora, aconselhar, você terá que aconselhar, porque as pessoas irão lhe procurar. E é algo árduo, desgastante, problemático, mas que traz frutos e frutos tremendos, frutos duradouros, profundos, transformadores, quando o aconselhamento é bem feito. Alguns anos atrás, um pastor de uma igreja nos Estados Unidos escreveu um livro, e esse livro não era muito encorajador, perdão, não foi um livro, foi um artigo, e esse artigo tinha como título "O aconselhamento é uma perda de tempo". Não é. Aconselhamento, pode ser que esse pastor não estava percebendo que a sua dedicação no aconselhamento das pessoas, se é que ele fazia, estava tendo resultado, mas a verdade, aconselhamento não é perda de tempo. Aconselhamento é necessário e pode ser transformador. O aconselhamento pode trazer satisfação para o conselheiro e para o aconselhado, mas não é um trabalho fácil. Quanto mais cedo isso for reconhecido, que não é um trabalho fácil, e for encarado honestamente, sem máscaras, sem desculpas, for encarado com toda a necessidade, é necessário e não é fácil, tanto mais satisfatório será o nosso ministério de ajuda e mais eficaz o nosso aconselhamento. Nós não podemos esquecer que uma das funções do cristão aqui na Terra é ajudar uns aos outros. Há um texto bíblico, Paulo, ele diz assim, suportai-vos uns aos outros. E parece que tem muita gente que acha que esse suportar é assim, é aguentar, é tolerar, é relevar. Suportar é dar suporte, é colocar o ombro embaixo e dar suporte. Suportai-vos uns aos outros em amor é dar suporte. E esse suporte, muitas vezes, ele vem através do aconselhamento. Esse suporte se dá de uma forma muito clara, muito eficaz, e é a forma mais comum através do aconselhamento. Sabendo ou não, estando preparado ou não, você terá que aconselhar. Morre alguém, um familiar de um membro da igreja, você tem que ir lá, como irmão, como amigo, como companheiro, você tem que ir lá prestar a sua solidariedade. E aí você chega e sempre diz, mesmo que seja aquele simples bordão, meus pêsames, meus sentimentos, mas você tem que dizer alguma coisa. O que você vai dizer faz diferença ou não faz? E o pastor, num caso desse, nos dias subsequentes, ele tem que visitar a família para dar o suporte. E isso é aconselhamento. Isso é necessário. Nós fomos chamados para servir e não para sermos servidos. E não podemos desistir nem negar ajuda. Nós temos que ajudar. E ajudar se dá muitas vezes, essa ajuda se dá muitas vezes através do aconselhamento. Se todos desistissem, para onde iriam as pessoas que foram atingidas por traumas, que estão enfrentando conflitos, que estão com problemas, que estão confusas, que estão desorientadas? Para onde irão essas pessoas?
Se a igreja não tem um mecanismo para socorrer, para amparar, para dar suporte, para ajudar a reverter esses quadros, para onde essas pessoas irão? Para os profissionais da psicologia, da psiquiatria, que muitas vezes trabalham com princípios não bíblicos, com princípios não cristãos, com princípios contrários, avessos à palavra de Deus. As pessoas precisam de cura. E a igreja é uma comunidade de cura. A igreja precisa verdadeiramente ser uma comunidade de cura. E aí vem um compromisso maior. O pastor ou os pastores da igreja precisam ser agentes de cura da alma. Nós vamos esquecer o aspecto físico, a cura das enfermidades. Vamos falar apenas, focar, enfatizar apenas na cura da alma. O pastor tem que ser um agente de cura da alma. Com o objetivo de ajudar as pessoas, o aconselhamento busca estimular o desenvolvimento da personalidade. Ajuda o indivíduo a enfrentar mais eficazmente os problemas da vida, as dificuldades, os conflitos íntimos, as emoções prejudiciais e feridas. O aconselhamento promove o encorajamento. Daí vem aquela palavra exortação, encorajamento. O aconselhamento promove o encorajamento e a orientação para aqueles que tenham sofrido alguma perda ou algum tipo de depressão, de decepção, de frustração ou estejam em depressão. Nós não podemos negar que aconselhamento é tarefa da igreja. Ajudar, orientar, encorajar, dar suporte à tarefa da igreja. Queira você ou não, você terá que fazer. Então, a grande questão, o grande X da questão é esse. Você está preparado para ser um bom conselheiro? Você está pronto para ser um bom conselheiro? Você tem condições de aconselhar alguém de uma forma eficaz? Convido você a caminhar comigo ao longo dessa disciplina, à medida que iremos tratando dessas questões e trazendo ferramentas para que você use no aconselhamento e torne-se um bom conselheiro, um conselheiro capaz, um conselheiro que verdadeiramente ajuda as pessoas. Alguns princípios básicos do aconselhamento são coisas fundamentais que precisam ser colocadas agora, nesse primeiro momento. Ao longo dos anos, Deus permitiu que seus filhos pudessem ajudar e ser ajudados, dando-lhes condições de aprender mais sobre a complexidade humana. As faculdades teológicas, os seminários, eles trabalham muito hoje com essa área de psicologia, de ajuda. Entenda uma coisa, nós não estamos falando de autoajuda, nós não estamos falando de positivismo, nós estamos falando de ferramentas sérias e comprovadamente eficazes de aconselhamento cristão. Durante o século passado, século XX, Deus permitiu que os psicólogos desenvolvessem instrumentos de pesquisa para o estudo do comportamento humano e muitos desses, nós citamos aqui uma bibliografia não muito extensa, mas importante, muitos desses cristãos, muitos desses pastores, muitos desses comprometidos com os princípios da palavra de Deus, com a palavra de Deus, com a obra de Deus. Isso trouxe uma qualificação, isso trouxe uma qualidade melhor na literatura da área, na literatura, poderíamos dizer, técnica da área, e também para os currículos dos seminários e faculdades teológicas. Centenas, milhares de pessoas procuraram e procuram ajuda de conselheiros
profissionais, mas outras tantas procuram conselheiros cristãos. E essas pessoas, elas querem principalmente mudar o comportamento, não apenas a causa, não apenas o problema de apresentação, mas lá dentro, não apenas o efeito, não a causa, não apenas o efeito, o problema de apresentação, mas mostrar principalmente e acima de tudo, a mudança de comportamento, de coração, de mente, a metanoia, a mudança de mente que leva a pessoa a mudar como um todo na presença e com a ajuda de Deus. Sem dúvida, a psicologia, ela pode ser uma grande ajuda para o conselheiro cristão, desde que ele não fuja dos princípios bíblicos, desde que ele não fuja ao padrão da palavra de Deus, desde que ele aplique a psicologia com a Bíblia na mão. Senão a coisa não funciona. A psicologia moderna traz muitos princípios que são, no mínimo, antibíblicos, para não dizer instrumentos de Satanás para perverter cada vez mais as pessoas. Nós precisamos, como conselheiros cristãos, entender que a Bíblia é fundamental. Para o conselheiro cristão, existem alguns princípios que são fundamentais. Eu quero trazer 3 princípios que fazem parte do trabalho do aconselhamento e que todo e qualquer conselheiro cristão deve ter em mente quando for aconselhar. Em primeiro lugar, o conselheiro cristão precisa ter intimidade com o Espírito Santo. O Espírito Santo na vida do conselheiro cristão é quem o levará a conduzir o aconselhamento à vontade de Deus. O projeto, o programa, o encontro de aconselhamento e o aconselhado. O Espírito Santo, muitas vezes, ele nos ilumina, nos dando percepções, discernimentos, até porque o conselheiro não tem resposta ou solução para tudo. O Espírito Santo tem. E às vezes, na hora do aconselhamento, você está conduzindo, da dependência do Espírito Santo, conduzindo a conversa, e Deus te dá uma revelação, Deus te dá uma percepção, um discernimento de alguma coisa que foi dita ou de alguma coisa que não foi dita, algum sentimento mascarado, escondido. Então, se o conselheiro tem a intimidade com o Espírito Santo, ele tem uma ferramenta imprescindível para ajudar pessoas. Quantas vezes você está conversando com uma pessoa, aconselhando, e o Espírito Santo te dá uma palavra que é a chave para desvendar os mistérios e para resolver os problemas? O Espírito Santo é que guia toda a verdade. A verdade bíblica, ela só terá efeito na vida do aconselhado se o Espírito Santo vivificá-la, se o Espírito Santo conduzir, dirigir. Os que são guiados pelo Espírito produzirão fruto do Espírito. E o conselheiro precisa ter essa sensibilidade, essa intimidade. Essa sensibilidade não é automática. Ela é construída através da intimidade. Você não começa de uma hora para outra, assim, do nada, a ter revelações e percepções e palavra de conhecimento, não. Você vai vivendo uma vida no Espírito, você vai caminhando com o Espírito, você vai andando na presença de Deus, você vai vivendo com Deus no Espírito. E quando isso acontece, você está plenamente capacitado, e se tiver e deve ter a sensibilidade, no momento que você está aconselhando, o Espírito Santo vai conduzindo, o Espírito Santo vai fazendo intervenções nessa conversa. Intervenções precisas, cirúrgicas, que vão penetrar lá no âmago, na alma da pessoa e trazer a cura. Então, o Espírito Santo é imprescindível no trabalho do aconselhamento cristão. Existe um perfil
do psicólogo, do psiquiatra, do psicanalista, e esse perfil não valoriza e não inclui, nem ao menos inclui, ter intimidade com o Espírito Santo. Mas nós estamos falando de aconselhamento cristão. Meu querido, se você for cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo vai te usar na área de aconselhamento. Você pode não ter nenhum preparo, e eu volto a dizer que o preparo é importante, por isso nós estamos ministrando essa matéria. Você pode não ter nenhum preparo, mas se você tem o Espírito Santo vai te conduzir e vai te usar. Agora, você pode ter todo o preparo do mundo. Se você não tiver nenhuma intimidade com o Espírito Santo, vai faltar alguma coisa. Vai faltar alguma coisa. É o Espírito Santo que direciona e convence o aconselhado das decisões que devem ser tomadas. Você orienta, quem toma a decisão é ele. Influenciado, direcionado, convencido pelo Espírito Santo. O segundo princípio fundamental é o conhecimento e vivência com a palavra de Deus. Muitas vezes, os ajudadores cristãos, os conselheiros, eles ficam tão envolvidos com técnicas e teorias de aconselhamento que chegam a desprezar o livro dos livros. Ele tem uma série de materiais, ele tem as teorias de Jung, de Freud, desse, daquele, e ele esquece a palavra de Deus. O conselheiro cristão, ele precisa conhecer profundamente a Bíblia e viver profundamente a Bíblia. Nós não podemos perder de vista que está na palavra de Deus o rumo certo para auxiliar todos aqueles que estão perdidos, que passam por dificuldades em qualquer área da sua vida. Não importa qual seja a área que você tenha problema, na palavra de Deus você vai encontrar a solução, a resposta. Delvacir, mas no tempo de Jesus não tinha drogas. A drogadição, o problema de drogas não existia, mas a Bíblia tem resposta para os anseios, para os medos, para as solidões, para os traumas da alma, que acabam conduzindo, direcionando, levando a pessoa não só ao consumo, mas à escravidão das drogas. Então, o ministro do Evangelho, como conselheiro, ele precisa dominar o livro dos livros. Ele precisa conhecer a palavra de Deus. Um conselheiro cristão que não lê a Bíblia diariamente, para mim, não serve. Eu não entendo essa pessoa como um bom conselheiro. Mas ele tem mestrado, doutorado, pós-doutorado nessa área de psicologia, de aconselhamento, pós-graduado. Não importa, se não conhece a palavra de Deus, falta alguma coisa. Nós estamos falando de conselho cristão, de aconselhamento cristão, de conselheiro cristão. Então, você tem que incluir a Bíblia, e a Bíblia é basilar, é primordial, é fundamental. Não tem como ser um conselheiro cristão ignorando a Bíblia, ignorando a palavra de Deus. Você já leu a Bíblia toda? Você medita na Bíblia? Você aplica para a sua própria vida? Você vivencia a palavra de Deus no seu dia a dia? Se a resposta para essa pergunta for não, comece a fazê-lo, porque você jamais alcançará a excelência como conselheiro cristão sem conhecer e viver a palavra de Deus. O conselheiro cristão precisa da oração. Antes, durante e depois. O conselheiro não pode embasar os seus aconselhamentos, as suas falas, as suas orientações, apenas e tão somente nos métodos aplicados na psicologia, na psiquiatria ou na terapia secular, mas sim na orientação de Deus para cada caso. E isso só acontece através da oração.
Você ora antes do aconselhamento pelas pessoas que estão vindo, pela pessoa, para que o Espírito Santo prepare o terreno, prepare os corações, o seu e o dela, para que haja um mover de Deus, para que haja a operação do Espírito Santo, para que haja convencimento do pecado, das necessidades. Você vai orando, você ora em espírito enquanto está atendendo, enquanto a pessoa está falando, a sua mente está voltada para o Senhor em oração. Quando a pessoa vai embora, você continua intercedendo pela pessoa. Quando nós oramos, Deus traz à existência aquilo que não existe. E muitas vezes é a cura, é a restauração, é a saúde psicoemocional, é a solução do problema. Quando nós oramos, Deus muda as situações na mente, no coração, mas também nos relacionamentos interpessoais. Então, o conselheiro cristão, para ser um bom conselheiro, ele precisa entender que tem que haver intimidade com o Espírito Santo, tem que haver conhecimento e vivência da palavra de Deus e tem que haver oração. Você, meu querido irmão, colega de ministério, de labor no aconselhamento cristão, entenda isso. Entenda isso. Essas coisas são fundamentais. Vou repetir uma expressão que eu usei antes, basilares, são primordiais, são insubstituíveis no trabalho do aconselhamento. Você quer ser um bom conselheiro? Desenvolva esses 3 princípios fundamentais. Tenha isso como prática de vida, não como algo eventual, desejável, mas como prática de vida, para que você, de fato e de verdade, seja um instrumento nas mãos de Deus para a cura de almas feridas, para dar suporte a pessoas que precisam, que estão desesperadas, desesperançadas, desorientadas e que vão buscar em você a ajuda, o suporte, o conselho que vai mudar a sua vida e a sua história. Como introdução da nossa disciplina, vamos parar por aqui. Temos muito mais para estudar, muito mais para vermos juntos, mas para esse primeiro momento, para essa aula introdutória, é o suficiente, é o bastante. Eu espero que você medite nessas poucas palavras e comece a colocar essas coisas em prática na sua vida, no seu cotidiano, para a glória de Deus e para a cura das pessoas. Em nome de Jesus.